Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que eu falo assim, vai ano por ano, sabe, melhorando-se, qualificando-se. E é por questão de informação, de espiritualização, de amor, de entrega, eu acho que as pessoas trabalham tão fortes com relação a isso, que o Espirais, ele gira as nossas vidas, mesmo quando a gente está de férias na plataforma online. E é nesse sentido de você trabalhar online, falar, fazer palestras, e você entende que aquelas pessoas que estão ali estão te ouvindo. Esse ouvir, ele é relativo, porque alguns vão ouvir, mas uma grande parte pode sofrer de um problema chamado surdez consciencial. É esse o tema da palestra de hoje. Peraí, consciência, ouve, Max. Ai, meu Deus, lá vem esse menino com outro tema louco. Vamos lá, vamos para a Bíblia? Vamos para Mateus, capítulo 13, versículo 9 a 17. Ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Gente, a Bíblia, ela, graças a Deus que esses textos preservaram sem alterações, e isso causa em nós um entendimento maior. Porque para começar, a gente tem que entender uma diferença enorme. Você ouve ou você escuta? Exatamente. Ouvir é um fenômeno fisiológico. Eu estou ouvindo vários sons ao meu redor, mas eu estou me atentando apenas a um, que é o escutar. Se trata de um ato psicológico, onde você entende melhor os mecanismos da audição que estão conectados à acústica e à filosofia do ouvido. Para entender isso melhor, é que a audição engloba ouvir e escutar. Então, toda escuta depende de um objetivo fundamentado no interesse e no conhecimento prévio do assunto a ser averiguado. Então, o que gera um comando do cérebro para os ouvidos que vão se definir se é só para ouvir ou se é para prestar atenção e escutar, processando assim essa informação. Isso explica porque a gente pode ouvir sem escutar, ou seja, basta que não prestemos atenção ao que nos estão transmitindo sonoramente e não vai ter problema algum. Gente, e eu falo isso por quê? Porque os nossos ouvidos ficam treinados com a própria poluição sonora que a gente convive dia a dia na atmosfera do planeta. Saber escutar é um fato, mesmo que a gente não tenha audição no corpo físico, sabia disso? Às vezes uma pessoa que é deficiente auditiva, olhando para você, conversando através de Libras, ela te escuta muito mais do que uma pessoa que te ouve normalmente, que tem um ouvido normal. Um exemplo bom vem da história, quer ver? Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Gente, ele perdeu boa parte de sua capacidade auditiva quando tinha 12 anos de idade. E o limitou a ouvir apenas ruídos, gritos mais fortes. Ele só ouvia aquilo que era gritado, né, praticamente. Muita gente poderia reclamar, se sentir desconfortável o tempo todo. Mas Edison não se incomodava. Porque quando ele foi indagado a respeito da sua deficiência, ele respondeu com uma serenidade a seguinte coisa: não ouço um passarinho desde meus 12 anos. Mas, em vez disso constituir uma desvantagem, minha surdez talvez tenha sido benéfica para mim. Porque
ela encaminhou-me muito cedo à leitura. E, além disso, pude sempre concentrar-me com rapidez, já que me encontrava naturalmente desligado de conversações inúteis. Olha isso. Exatamente. Apesar de fazer parte do nosso corpo como órgão essencial para percepção e integração, os nossos ouvidos têm função dupla, que implica o seu funcionamento biológico e o funcionamento da assimilação neural. Pois é. Mas a maior parte de nós, mesmo tendo plena capacidade auditiva, não temos o dom de saber escutar, porque, embora a audição seja uma dádiva maravilhosa, que para alguns não é permitida na vida física, ela tem que saber ser usada. Pois é. Podemos dizer que temos 3 tipos de não audição. Vamos entender as não audições. A primeira, ela se trata da surdez física, na qual os órgãos de audição ou os ouvidos não se formam. Ou, por outro motivo, não funcionam. Ok. Essa aí a gente já conhece, né? A segunda se trata de a surdez da prepotência. Pois é. Essa é onde o indivíduo, sendo uma pessoa informada, defensora de suas crenças e valores, não escuta ninguém, não aceita nada para raciocinar, apenas ouve. E mesmo recebendo uma informação correta, ele continua somente ouvindo e insistindo que aquilo está errado e só ouve o que interessa a ele e aquilo que concorda com ele, com o que ele pensa. É um prepotente. Ok, mas tem essa audição que é uma audição impositiva, né? A prepotente é impositiva. Você aceita, se você não aceitar, eu não gosto. Eu não aceito você e é isso. Agora, tem a de conveniência. A surdez conveniente, ela se trata do interesse do audiente. Resumindo, de forma prática, a pessoa só vai se ater a escutar se o assunto é de interesse dela ou se algo a interessa. Caso contrário, só vai ouvir. Fingir que está escutando, não para te ajudar, mas para se livrar logo de você. Entendendo isso, nós vamos compreender que estamos um pouco distantes desta reeducação auditiva e a prova disso são o que? As nossas próprias crenças limitantes, que a gente assimila e acaba alimentando, realizando e repassando para frente em futuras gerações. O que é crença limitante? É quando você recebe a informação do seu pai com 5 anos de idade. Se você for para a escola e apanhar lá, quando você chegar, você vai apanhar aqui de novo, porque você não revidou. Uma crença limitante é a vingança. Olha aí. E é passado de geração em geração. Por alguns, outros não, né? Observe a maioria e você também vai concluir o quê? Que ainda não conseguimos ouvir os problemas dos outros sem que a gente interrompa com um comentário a respeito do nosso próprio problema. Todo mundo quer ser ouvido. Ninguém só quer ouvir. Isso faz com que nós deixemos de escutar as histórias dos outros. E a gente começa a concentrar em narrar a nossa própria, como se apenas essa fosse digna de ser registrada e conhecida. O resto não interessa. Ainda não conseguimos ouvir as críticas que nos fazem. Por quê? Só serve o que nos é conveniente. Se a gente começa a escutar as críticas, algumas pessoas, aquelas pessoas que já entenderam que a crítica é um fator de mudança, é um instrumento usado para que nós possamos mudar, tudo bem. Mas se não, em poucos instantes essa pessoa fica irritada, ofendida, ela fica mais preocupada em se defender ou até em agredir verbalmente o outro para tirar a atenção dela. E ainda, mesmo que muitos amigos precisem de nós para um diálogo saudável, a gente também não tem sensibilidade suficiente para deixá-los falar. A gente quer impor para ele uma solução e falar, você tá assim porque você errou, e culpar logo. O importante é culpar alguém. Então existe uma dificuldade enorme em ouvir com serenidade, como se algo impedisse de ser superior às próprias forças do ser. E uma ressalva,
Aqueles que têm transtornos neurodivergentes, né, e dificultadores de concentração, eles são isentos dessa história, tá? Eu estou falando das pessoas que têm consciência do que dizem. Bom, assim como as críticas incomodam, ainda não conseguimos ouvir conselhos e orientações que sejam dirigidas à nossa melhoria íntima, simplesmente pela prepotência gerada pela surdez mental prepotente, que faz com que continuemos acreditando que tudo que fizemos, fazemos e faremos está correto e não precisa ser corrigido em nada. Além da preguiça comportamental, que é outro fator que ajuda na prepotência, já que conselhos que esse tipo de conversa, né, esses conselhos assim, críticas, acionam uma parte do cérebro da pessoa que fala assim: ai, que coisa aborrecida, ai, que coisa sem sentido. Não, ai, eu não encaixo em nada comigo. Mesmo entendendo que muitas dessas palavras sábias representam a necessária mudança de conduta, abandono de alguns vícios. E aí tá algo que com certeza nossa conveniência não quer. A gente quer escapar de escutar, fugindo do ambiente, ouvindo com aquela cara, sabe, de paisagem. A gente começa a sentir sono, desânimo. Ai, eu tô sentindo uma dor de cabeça horrorosa, sabe? É aquele incômodo variado que passa a ser usado como desculpa para sair do ambiente e calar o outro. Ou então simplesmente deixa falando sozinho e vai embora. Exatamente. O ser humano, ele, de hoje em dia, ele se volta para ouvir o quê? Atenciosamente, fatos negativos. Depois desse período da pandemia que a gente passou, a gente viu que as pessoas se concentraram muito no celular, muito em imagem, muito em vídeo. Então, a maior parte do tempo vendo vídeos para dar gargalhadas e se divertir ou mesmo justificar os próprios erros nas atitudes dos outros. E aí ele perde um tempo danado ali, vendo alguém que machucou, alguém que caiu, um bicho que pegou e matou, caçada de bicho e tal, mas ele não vê nada que seja produtivo para a mente dele. Ouvir sobre si mesmo de jeito nenhum. Tá doido? Mas se a conversa gira em torno de maledicências, desastres, términos, entre outros, que envolvem terceiros, envolvam o próximo, meu filho, imediatamente os ouvidos parecem ficar mais capazes de registrar som. Você ouve até o que não deve. O nosso interesse fica aguçado, o sono passa. Sempre há tempo para querer saber algum detalhe a mais a respeito do assunto. Pois é, são olhos e ouvidos que estão preenchendo nossas horas e consumindo nosso tempo com muito assunto inútil. E muito inútil. Esses acabam se tornando exemplos infelizes e até são tomados como modelos de atitude, esses vídeos, e eles começam a agir como eles estão fazendo. Eles se tornam crianças de novo e aquele efeito papagaio da criança de 5 anos, que repete o que o irmão mais velho faz, acomete aquele ser e ele começa a fazer isso. Ele tem mais, não acaba por aí não. Tanto no percurso da vida quanto no corpo físico, inúmeras dificuldades vão começar a ser criadas em nossa intimidade, pelo desequilíbrio gerado pela energia da maledicência, de ver o mal do outro. O que se ouve tem que ter escuta, gente. Não exige necessariamente que você enxergue. Se sua atenção está voltada apenas para assuntos de baixa importância, seu cérebro se torna seletivo quanto ao que se deve ou não prestar atenção. Então a gente tem que, ao condicionarmos ele a apenas se concentrar em trivialidade, qualquer notícia maledicente que ouvimos vai ganhar nossa atenção e tempo imediatamente. Isso descreve muito bem essa alienação psicológica gerada pela tecnologia em pessoas de todas as idades, sabe? Ao passar horas e horas assistindo vídeos que, pelo logaritmo do aplicativo, vai enviando, né, mais vídeos do mesmo estilo, e ele curtiu. E ele fica ali assistindo isso por um bom tempo. E aí, como a atenção é a trivialidade, gente, a criatura vai perder horas e ainda intoxicar seu espírito com energias deletérias. Ó, nós temos que conscientizar que a capacidade de ouvir não se limita exclusivamente à possibilidade de captar sons. Exato.
Temos sido surdos em um mundo repleto de sons e de melodias que poderiam transformar nossas vidas em sinfonias de amor e de realização. Nos tornamos incapazes de perceber palavras e histórias maravilhosas que fazem parte da existência dos seres que nos cercam e que poderiam nos ensinar. Isso nos classifica como deficientes auditivos conscienciais. O deficiente auditivo consciencial é aquele que ensurdece a sua atenção. Exatamente. Quando se trata de escutar verdadeiramente aquilo que ele precisa ouvir. Sabe qual é a consequência maior, né, dessa autossurdez consciencial? Porque você é quem provoca essa surdez. Muitas palavras que seriam acertadas, que nos auxiliariam a não persistir mais uma vez no mesmo erro no processo reencarnatório, não vão ser ouvidas por desatenção, nos prendendo em um looping de repetição de equívocos. Olha só, isso explica exatamente aquela história de você não me ouviu, agora você vai ter que passar por isso. Vou explicar por quê. Sabe quando você se relaciona com uma pessoa e aquela pessoa, ela não foi legal com você, ela tem uma índole tóxica, ela é uma pessoa difícil, ou ela é narcisista, ou ela é egoísta, ou ela é vitimista, ela é alguma coisa. E isso te prejudicou muito. E aí, você vai conversar com alguém e essa pessoa fala, olha, eu acho que você deveria procurar um novo perfil de pessoa. Eu acho que você deveria mudar o seu jeito de comportar. Muda um pouco, muda você, melhora, porque aí renova a energia e você vai para um outro tipo de pessoa. A pessoa fala, tá bom, e vai embora. Enquanto ela caminha para a volta da casa, ela pensa, eu vou arrumar alguém do jeito que ele é, mas dessa vez eu vou acertar. Eu não vou nem continuar a frase, por quê? Porque é exatamente isso. Vai repetir o mesmo processo nessa relação. Vai procurar uma pessoa do mesmo perfil. Vai procurar a mesma história e vai passar por tudo de novo. E aí ele se pergunta, mas eu não fiz nada para merecer. Fez, você não escutou. Você ouviu. Porque quem escuta, assimila e faz. Quem ouve, ouviu. É isso. Então é necessário e urgente que desenvolvamos a real capacidade de ouvir. Exato. Ouvir engloba escutar e ouvir, e identificar o som. Retirar dos nossos cotidianos o mal escutar, o mal ouvir, o vício do ouvir, e começar a entender que você precisa escutar. E você só consegue fazendo isso, gente, utilizando leitura, exatamente a leitura. Utilizando-se dos olhos, você vai começar a educar o seu ouvido, a ouvir o que a sua mente está falando, escutar o que ela diz e processar. Porque quando você faz a leitura, você vai ouvir tudo ao seu redor, mas você só vai escutar aquilo que a sua mente está lendo. Seu olho percebe e a sua mente lê. Então você escuta. Isso vai ajudar na sua surdez consciencial e você vai começar a escutar muito mais as pessoas. A leitura é um tratamento, é uma profilaxia contra a surdez consciencial. Ela nos ajuda com paciência. A gente desenvolve a paciência, a gente não vai procurar focar em assuntos tristes, catastróficos e focar em coisas que sejam produtivas para a gente. Igual uma amiga minha virou e falou assim, ultimamente eu só estou lendo romance porque romance me acalma. Ó que bom. Mas eu gosto de ler também informação, instrução, sabe? Então, não vá para assuntos apocalípticos.
Preserva sua energia áurica positiva. Procurar parar um pouco, assim, sabe? Para ouvir o próximo. Exato. Quando você for conversar com alguém, não fale, ouça. Ouça escutando, porque é nesse momento que você exercita a resiliência. É importante demais. E por último, nós temos que nos colocar no lugar de quem estamos ouvindo. A gente tem que parar de ir na direção das pessoas só com o intuito que elas me ouçam. Tem que me ouvir, tem que me ouvir, tem que me ouvir. Aí quando você chega lá, você não ouve, você não escuta, você não dá atenção, você não faz nada pelo outro. Porque é só nesse momento que você chegar lá e olhar para a pessoa e a pessoa falar assim, você pode me ouvir? E aí você fala, meu Deus, ela tá igual eu, vou ouvir, vou escutar. Depois eu resolvo meu problema. Porque é só assim que a gente vai ter o quê? Vai dar a devida importância para as falas daquela pessoa que nos elegeu como ouvinte. Feche os olhos e ouça tudo ao seu redor. Feche agora. Reparou? Ouça tudo ao seu redor. Viu? Entendeu que a sua preferência é quem dita o que você percebe? Não seja mais um surdo consciencial. Seja uma pessoa que ouve com consciência, escuta com parcimônia e sabe, compreende e entende tudo que foi te transmitido através do som. Eu acho que é isso. Será que eu transmiti? Será que você me ouviu ou só escutou? Eita, não vou preocupar agora. Primeiro você vai assistir essa palestra um tanto de vezes, um tanto de vezes, ouvir um tanto de vezes até que você escute. Porque é só essa a intenção. Me escuta que você vai longe. Gente, eu acho que não precisa falar mais nada. Agora é hora de você ir lá no Facebook, curtir a nossa página Espirais de Luz, e lá no YouTube se inscrever, ativar o sininho. Calma! Degusta 2025, que eu estou preparando as palestras de 2026 e você vai amar. Ok? Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.